Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do MovimentCast, um podcast sobre medicina esportiva voltada não só para o atleta, mas para o cidadão comum, como você, que busca performance na vida, no trabalho, nos estudos e no esporte, é claro. Aqui nós movimentamos corpos e movimentamos mentes, com muita dica, muita resenha e insights sobre medicina esportiva. Meu nome é Vitor Brito e eu tô aqui mais uma vez com meu amigo, co-host, Matheus Winkler. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, muito bom te ver. Engraçado falar boa tarde porque é de manhã ainda, mas pro ouvinte aí talvez seja tarde. E a gente tá muito feliz aqui de estar com um convidado especial esse dia, um cara que eu tive poucas oportunidades de conversar profundamente e todas as vezes que eu pude conversar com ele, acrescentou muito, somou muito. E eu tenho certeza que é uma pessoa que vocês aí que são do meio da medicina esportiva vão ouvir falar mais, porque vai ser um cara que vai ser ainda uma referência, mas no momento ele é um mero cidadão comum, um mero residente. Alexandre Moreira Salles, prazer em tê-lo aqui. Bom, prazer é todo meu, né? Fico muito feliz em estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho do que eu tenho vivido e aprendido na medicina esportiva e também ouvir um pouco de vocês aí que já tem mais experiência aí no caminho da medicina esportiva e poder agregar também com nossos espectadores e ouvintes, né? Um pouquinho sobre o que a gente vive, o que a gente sente na medicina esportiva, que é isso que vocês têm trazido, né? Que é uma especialidade que realmente a gente vive na pele e tem muito entusiasmo em falar sobre ela. Legal. Acho que essa resenha vai ser muito boa. E antes, só para botar alguns pontos nos is, né? Para o pessoal saber, tu é residente da Prevent, que está agora no segundo ano, está no R2 da residência na Prevent. A gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre como que é a residência ali especificamente, mas essa vai ser uma pauta que vai surgir durante a conversa, porque a gente tem muito mais coisa para falar interessante sobre medicina esportiva. E eu queria salientar aqui pelo compliance da Prevent, que tudo que o Alexandre fala é a partir da experiência dele enquanto residente e não representando a instituição, né? Só para ficar claro, para evitar qualquer problema. Mas, Alexandre, tu vem de Minas, né? Num lugar onde não se ouvia falar de medicina esportiva. Como é que foi esse processo aí para ti de decidir um belo dia, eu vou fazer medicina do esporte? Essa pergunta é interessante, que eu acho que ela sozinha já rende um episódio inteiro, eu acho. Mas vou tentar ser, de certa forma, sucinto aqui para trazer um pouquinho do que eu vivi nessa escolha, né? Então, eu venho de Minas, fiz universidade lá na UFMG, lá em Belo Horizonte. E, bom, lá em Minas nós não temos a residência de medicina esportiva, né? Nenhuma instituição tem até algumas pós-graduações com excelentes profissionais. Na época que eu estava lá, ela ainda era uma pós-graduação que estava em formação, então nem tinha tanto contato com ela. E sempre gostei muito do esporte, sempre fui muito inserido no esporte, né? Desde a minha infância. Inclusive, é uma coisa que eu agradeço muito aos meus pais, né? Que terem me colocado, na época, no clube do interior de Minas, que era onde eu morava. Tinha algo que a gente chamava de IDG, que, se eu não me engano, é Introdução Desportiva Geral ou Introdução a Desportos Gerais. Meus pais me colocaram, foi meu primeiro contato com o esporte, assim. E pude fazer de ginástica artística a futebol, vôlei, judô. Então, tive contato com vários esportes e desde então eu não vejo a minha vida sem o esporte. Então, meu vínculo com o esporte já é natural desde a minha infância, né? Joguei futebol em clube, meu treinador sempre foi uma grande inspiração para mim, né? Sempre me agregou vários pontos de disciplina, de trabalhar em grupo, né? Muito além de só os benefícios que a gente já tanto fala da atividade física, do exercício físico em si. E aí, durante a faculdade, eu optei por fazer medicina, que inclusive não foi uma escolha tão fácil por gostar muito de esporte. Na época eu fiquei na dúvida entre medicina, educação física, até fisioterapia, pensei. Acabei indo para medicina. E durante a medicina, sempre foi meio incerto para mim, assim, qual caminho trilhar, né? Sempre gostei do esporte, fiz parte da atlética, dos esportes da faculdade. E durante a faculdade, fui de uma liga de ortopedia e medicina esportiva, que, para ser bem sincero, hoje eu vejo que era muito mais uma liga de ortopedia, né? De ortopedia com traumatologia do esporte, né? Que era um enfoque, assim, da liga. E tive a oportunidade de fazer um estágio extracurricular no Clube Atlético Mineiro, lá em Minas, né? Legal. Um dos principais clubes de Minas.
Depois do Cruzeiro. Temos opiniões suspeitas aqui. Concordam em discordar, né? Não entrarei nesses méritos, mas foi quando eu tive meu primeiro contato, assim, de fato, com a medicina esportiva, muito com essa visão da ortopedia mesmo. E nessa época que eu pude viver um pouquinho ali do alto rendimento, eu fiz o estágio nas categorias de base. Então, meninos ali de 10 a 12 anos até... Teve uma época que teve o sub-23, que a gente acompanhava também, mas em geral até os 18, 20 anos. Eles ficavam alojados lá? Alguns ficavam alojados, né, principalmente os mais novos, e frequentavam a escola que era ali perto. Legal. Outros tinham mais condições, ou eram da cidade, ficavam com os pais e iam treinar na rotina, mas muitos ficavam alojados, tinham alojamento lá. E ganhavam escola. E ganhavam escola. Todos tem a Lei Pelé, né, que tem que frequentar a escola nas categorias de base, né? Então todos frequentavam uma escola municipal de Vespasiano, que é ali onde fica o CT do Galo. E foi uma experiência muito legal para mim, assim, né? Ter aquele primeiro contato. E nessa época, interessante, que apesar de não conhecer muito da medicina esportiva, eu ia para esse estágio, a gente fazia cobertura de plantões lá no clube, lá no CT, onde eles treinavam mesmo, e boa parte das demandas não eram ortopédicas. E eu ficava... eu tô fazendo um estágio aqui de medicina esportiva e tem um monte de queixa clínica aqui, né? Que coisa, assim, impressionante, né? Eu vim aqui para fazer medicina esportiva e fico vendo clínica, que coisa. E tinha aquela visão, assim, que era a visão que era me passada, assim, durante a faculdade, na minha liga, né? Da medicina esportiva. Foi meu primeiro contato. Desde ali eu falei, gostei muito disso. Acho que é uma coisa que eu penso em fazer. E, logicamente, falei, vou fazer tudo voltado para ortopedia na minha faculdade. Fiz meu estágio optativo na ortopedia e aí eu me frustrei, né? Cheguei na ortopedia, cara, não dou conta de cirurgia, não gosto, não consigo ficar em bloco, não é uma coisa que eu gosto de fazer, acho que não vai ser o que eu vou seguir, tentei insistir lá, realmente nunca gostei da parte cirúrgica e acabei desistindo. Eu falei, então não vou viver isso que eu quero da medicina esportiva, fui pensando em outras áreas até, cheguei a prestar algumas provas de residência para dermatologia. Minha irmã é fisioterapeuta, trabalha com a parte estética, pensei até em atuar junto com ela, né? E fiquei um pouco pensando nisso, até que uma amiga conheceu um serviço de medicina esportiva, mas vou até citar o nome, que ela é residente atualmente, né? A gente fez provas juntos, que é a Laura, ela é residente da Santa Casa. Não conheço, mas um beijo para a Laura. Obrigado por fazer isso aí para esse rapaz. Espero que ela esteja assistindo a gente. Pô, salvou muito ali da minha rota, né? Ela fez um estágio optativo durante a faculdade na Unifesp, passou pelo SET, conheceu o serviço, ficou apaixonada. E ela foi me trazendo um pouquinho disso. Olha, medicina esportiva, né? Logicamente eu sabia que não tinha a parte cirúrgica, mas ela foi me trazendo, tem outra visão aqui, uma visão mais clínica, tem a parte da cardiologia, tem a parte da nutrição esportiva. Foi me trazendo todos os aspectos assim da medicina esportiva. Tem a parte da promoção de saúde, a parte na infância, a parte no idoso. E eu fui vendo que era realmente uma especialidade ampla, né? Que em Minas eu tinha um conceito de que era algo muito restrito. Vocês eram juntos da Atlética? Verdade. Na Atlética vocês estavam juntos também? Na Atlética nós estávamos juntos. E na Liga? Na Liga a gente não foi contemporâneo, salvo engano. Ou fomos durante um ano. Não vou ter certeza agora. Mas nosso vínculo maior foi pela Atlética. Ela era minha caloura, era 2 períodos abaixo, né? 1 ano abaixo. Ela entrou na Atlética meio que por um convite que eu fiz para ela durante a faculdade, né? Ela sempre foi muito participativa na parte de esportes. E a gente tinha os congressos técnicos no nosso campeonato interno. E ela era a pessoa que grifava o regulamento, assim, sabe? E fazia perguntas no congresso técnico. Via potencial nela. E aí, numa conversa, ela se animou e acabou entrando para a Atlética e a gente criou esse vínculo. E aí, depois que ela viveu essa experiência na Unifesp, ela me relatou. E aí eu comecei a falar, acho que é um caminho. E aí, já tinha o vínculo com o esporte natural, assim, desde sempre, né? E fiz a prova foi assim que... Foi esse processo, né? Foi um processo, não foi uma decisão do dia para a noite, que eu falei, vou fazer medicina esportiva. Mas fui conhecendo a especialidade, ainda estou, e acabei optando e hoje eu posso falar que foi uma baita escolha, estou muito feliz, assim. Eu acho que a sua história é muito parecida de muitos de nós, né? Que optamos por fazer a medicina esportiva e em algum momento a gente não sabia o que era a medicina esportiva.
E é comum para todo mundo, e chega essa época do ano, de época de prova, várias pessoas vêm buscar através da gente, que nós estivemos ou estamos na residência, para entender um pouquinho mais de como é a residência de medicina esportiva. E um dos intuitos nossos do podcast é poder levar para o público esse entendimento do que é a medicina esportiva até antes de entrar na residência e depois. E é legal quando você fala, ainda estou aprendendo. Eu já acabei a residência, sou um médico do esporte e eu acho que a cada dia que passa eu aprendo um pouquinho mais sobre medicina esportiva e o quão amplo é e o quanto a gente pode ajudar os nossos pacientes. E a gente tem uma pergunta inicial aqui, Alexandre, o que é medicina esportiva para você? Eu sei que é uma pergunta ampla, mas tente mostrar pra gente, talvez, o que você imaginava que era e o que você vê de diferente hoje. É realmente uma pergunta difícil da gente traduzir em poucas palavras, né? Mas o que inicialmente, assim, eu tinha a visão de medicina esportiva era aquela medicina voltada realmente pro atleta, pro alto rendimento exclusivamente e muito ortopédica, né? Muito relacionada ao trauma, muito relacionada a contusões, fraturas, entorse, enfim. Bem ortopédica mesmo, era a visão que eu tinha. E agora, conhecendo a medicina esportiva um pouco melhor a cada dia, eu vejo que a medicina esportiva ela pode atuar para qualquer pessoa, né? E isso é muito bacana, né? Desde o atleta, que é o que a gente vê e às vezes brilha muitos olhos, né? A criança, que está lá no seu desenvolvimento e às vezes a gente precisa, por exemplo, fazer com que ela atue melhor em conjunto, saiba conviver, saiba lidar melhor com frustrações, né? O fato de vivenciar um esporte coletivo promove muito isso para a criança, não só os benefícios do exercício, da atividade física, ou para o idoso que queira se manter funcional, o idoso que queira se manter ativo, né? Até o fim da vida, né? O exercício físico ele entra como o principal medicamento, o principal remédio, né? Para esse tipo de paciente, então é um paciente que se beneficia muito. Então eu vejo hoje a medicina esportiva como uma medicina que deveria ser levada para todas as pessoas, né? E que tem como o exercício físico e a atividade física rotineira como principais ferramentas para a promoção de saúde. Essa é a visão que eu tenho da medicina esportiva hoje, assim. Além de, claro, a gente atuar na performance esportiva, né? Naquela parte que brilha os olhos, que muitas vezes é a visão exclusiva que a gente tem. Mas hoje eu vejo isso como uma cereja do bolo, né? Uma pequena parte da medicina esportiva que pode ser e é muito mais ampla do que só essa pequena parte. Essa tua mudança, assim, de visão, quando passou até essa visão mais completa, assim, da medicina esportiva, que é muito da visão que a gente compartilha também, de ver que a medicina esportiva não é só para o atleta de ponta, até por isso na entrada a gente fala que é para o cidadão comum, porque performance é várias coisas, tu pode performar em diversos âmbitos da vida, mas tu falou que entrou com uma visão e que essa visão se modificou. Como é que era essa visão inicial? Era essa que era algo mais ortopédico ou tu tinha uma visão que ia trabalhar com um público específico? Quando que isso mudou, assim? No início da residência eu já tinha essa visão já um pouco mais modificada pelos contatos que eu fui construindo nesse processo de decisão pela medicina esportiva, né? Mas eu posso dizer que a minha visão da época de faculdade, né, era uma visão exclusivamente de manejo de lesões, né? De tratamento de lesões bem ortopédica mesmo, né? Não tinha, mesmo a parte da cardiologia, da avaliação pré-participação, por exemplo, eu já achava que era uma parte exclusiva da cardiologia. E aos poucos eu fui vendo que a medicina esportiva engloba todas essas partes, né? Elas fazem parte do escopo da medicina esportiva. Eu acho legal você comentar sobre avaliação pré-participação, e porque talvez quem está assistindo a gente não entende o que é avaliação pré-participação ou acha mesmo que é o cardiologista que vai fazer isso. Então, a avaliação pré-participação nada mais é do que uma avaliação através de exames, até através de uma anamnese, um exame físico, para você liberar a pessoa para ela poder fazer uma atividade física, um exercício físico de maneira tranquila, de uma maneira que ela não corre riscos de vida, né? Porque eles começaram a estudar o risco de morte súbita relacionado ao exercício e eles viram que era uma pequena taxa. Porém, essa pequena taxa a gente está falando de vida. Então, a gente precisa prevenir ao máximo, a gente não consegue ser 100% efetivo, porém, a gente consegue prevenir ao máximo esse risco que a gente vê na televisão. Hoje em dia,
talvez antigamente era subdiagnosticado ou não era passado na mídia, né? Por ser uma questão de saúde pública, né? Que não tinha um acompanhamento, até para não denegrir a imagem do clube que estava inserido, enfim. Mas hoje a gente vê a cada dia que passa que aquele atestado médico que a gente entrega para o paciente, ele fala muita coisa. Então ele precisa ser feito da maneira correta e ter embasamento teórico, científico em cima disso. Então é legal a gente falar com o público para todo mundo ter a ciência de quão importante é essa avaliação pré-participação. Ô, Vitor, e até antes do Alexandre contar um pouco sobre como é essa avaliação pré-participação e educar o nosso público, um dado interessante é que as pessoas, tem gente que até hoje acha que tem mais morte súbita no atleta do que no não atleta, né? E isso era uma verdade e isso deixou de ser uma verdade. E tem um estudo italiano que eles mostram graficamente isso, que desde que se começou a ser realizado uma avaliação pré-participação, englobando também um eletrocardiograma, as taxas, em questão de 10 anos, se não me engano, as taxas de morte súbita em atletas se tornaram menores do que as de não atletas, porque se passou a ver antecipadamente o que poderia ser um miocárdio com doença, e a gente segue avançando na compreensão do que é um eletrocardiograma alterado, o que é um eletrocardiograma benigno do atleta, com as alterações boas. Então a gente está cada vez avançando mais e entendendo que o esporte, ele não é que o esporte causa mais morte súbita, é que um coração estruturalmente doente, o que tem alguma patologia, submetido a altas cargas de catecolamina, aí sim ele tem mais chance de ter um desfecho negativo. Mas não é o esporte em si, é aquele coração. Então, só para botar um contexto para quem talvez esteja ouvindo e não esteja tão familiarizado quanto a gente. Mas, Alexandre, por favor, educa aí o nosso público falando um pouquinho sobre APP. Legal, vamos falar um pouquinho sobre esse tema que de fato é muito importante, né? Mas antes de começar a falar sobre ele, eu só gosto sempre de frisar que não é necessário, assim, não necessariamente você precisa aguardar uma avaliação médica para iniciar uma atividade física, principalmente se ela for leve a moderada, né? O exercício físico. Ótimo. Porque a gente não tem que colocar isso como um empecilho, né? um entrave, um obstáculo a mais para a prática de atividade física ou do exercício físico, né? Boa. Isso é um ponto importante. Boa. Mas, ao mesmo tempo, né, isso que você mencionou desse estudo italiano, né, que ele é bem marcante aí principalmente na parte da avaliação pré-participação esportiva, que é justamente essa avaliação que é feita para avaliar riscos iminentes aí de desfechos ruins, principalmente a morte, né, a morte súbita, que é o desfecho que a gente quer, o principal desfecho que a gente quer evitar com a avaliação pré-participação esportiva. Ela é muito importante quando a gente fala em atividades de intensidade alta, principalmente alta, moderada alta, né? Então, ou atividades competitivas, né? Você, assim, que hoje em dia a gente vê muito, você que quer praticar essa atividade física de intensidade alta ou competitiva, eu diria que é uma avaliação essencial, né, para esse perfil de paciente, né? Porque com uma avaliação simples, uma anamnese, e muitas vezes com um exame simples, como um eletrocardiograma, a gente consegue identificar fatores ali, cardíacos, elétricos, cardiovasculares, que podem trazer eventos súbitos, né, eventos de morte súbita, que causam um desfecho negativo aí deletério para o paciente. Então é uma avaliação que vai ser voltada para prevenir e evitar esses desfechos negativos para o paciente. Lógico, na avaliação pré-participação esportiva, a gente pode acrescentar outros vários fatores, né? Não só a parte de prevenir a morte súbita, que é o principal que a gente quer evitar. Mas na mulher, por exemplo, a gente pode fazer uma avaliação pré-participação esportiva ginecológica, avaliar fatores como, por exemplo, a incontinência atlética, né? Incontinência urinária durante a prática de exercício. A gente pode avaliar fatores osteomusculares, às vezes biomecânicos, que podem estar favorecendo alguma queixa que o paciente apresente. Então a gente pode ir agregando outros pontos na avaliação pré-participação esportiva, né? Ela não é exclusivamente cardiológica, por isso que ela pode agregar tanto para o paciente, mas o enfoque sempre da avaliação pré-participação esportiva, na minha visão, é evitar esse desfecho negativo, que é a morte súbita no atleta ou no praticante de atividade física, né? De exercício físico. Eu acho legal isso que o Ale comentou, é que é mais ou menos o que a gente estava falando sobre a visão sobre o médico do esporte.
porque a gente começou falando sobre prevenção de morte súbita, que é uma coisa voltada pro cardiologista, e aí a gente começou a entrar em outros temas que é onde se insere o médico do esporte. Ele não tem uma visão única e exclusiva sobre algum tema, assim. Ele sabe que é muito mais abrangente e você consegue contribuir muito mais. Então, o papel do médico do esporte no alto rendimento ou até na prática de exercício físico, ela não é focada somente, exclusivamente em uma coisa. É só na nutrição, é só na parte cardiológica para trazer segurança. Ela consegue abranger tudo. Olha como é legal um tema que a gente pontuou antes para falar sobre o que você achava sobre a medicina esportiva, e falando sobre avaliação pré-participação, a gente traz o quanto é amplo essa visão do médico do esporte. O que eu acho legal dessa visão de trazer isso é que isso mostra como é um acompanhamento. A avaliação pré-participação esportiva, ela pode ser só o início de algo, porque, beleza, você descartou ali as questões de alguma doença estrutural miocárdica, viu que desse ponto de vista a pessoa podia praticar esporte, mas você viu fatores osteomusculares, uma dor prévia, algum fator de biomecânica, e nesse ponto que eu enxergo o médico do esporte como uma pessoa que ele tem que ter a capacidade de fazer uma gestão em saúde daquela pessoa e conectar todos os profissionais que podem maximizar o resultado daquela pessoa, seja o que isso for, tendo o sujeito como o centro daquela atenção, mas você como uma pessoa que ajuda os outros profissionais a direcionar o olhar e estarem falando a mesma língua. Porque a gente pode perceber um fator biomecânico e entender, cara, você precisa fortalecer o seu core. Eu posso entrar em contato com o teu treinador para falar da minha avaliação aqui? Então, a avaliação pré-participação esportiva, na verdade, ela pode ser só o início o start, né? De um contínuo. E é muito legal quando a gente vê atletas assim, vê desde que a gente faz a primeira avaliação e vê eles evoluindo, ou em algum momento do processo a gente pega esses atletas e muda alguma coisa e vê eles melhorando, assim. Queria saber, Alexandre, como é que, para ti, como é que tem sido essa experiência? Se tu já teve atletas, assim, que tu lembra de ter atuado em alguma coisa, modificado algo, pacientes que você viu depois de 4 meses, 3 meses, e você viu, caraca, que diferença que fez essa ação que a gente teve, como é que tem sido a tua experiência, assim? Então, até aproveitando para trazer um pouquinho da realidade lá da nossa residência na Prevent Senior, né, do que eu vivo lá, a gente tem uma parceria da Prevent Senior New On com o Comitê Olímpico Brasileiro e com algumas outras confederações, né, com a Confederação Brasileira de Atletismo, a CBAT, com a Confederação Brasileira de Ginástica, tem uma parceria com academias de chutebox também. Então a gente tem contato com alguns atletas de alto rendimento no nosso ambulatório, né? E uma das coisas que eu já observei, assim, que em muitos deles, mas tem um caso específico, assim, que me marcou, né? É a questão da disponibilidade energética, né? Que eu acho que quando a gente consegue identificar um paciente que está em baixa disponibilidade energética, né? O paciente que está ingerindo muito menos calorias do que calorias em geral, assim, né? Mas tem a parte dos macronutrientes, principalmente carboidratos, muito abaixo do que ele deveria para a demanda que ele tem no dia a dia, como isso muitas vezes está impactando o rendimento desse atleta. E aí a gente entra naquele conceito de performance, né? Que para o paciente do alto rendimento é vencer ali qual seja o esporte dele, né? Conseguir o melhor tempo, ou é vencer a luta dele, e que muitas vezes isso está impactando ali, mas está impactando em muitos outros pontos da vida daquele atleta, né? Então, às vezes, aquilo ali do rendimento, lógico, é o ponto mais importante para ele, mas está impactando o sono dele, está impactando o relacionamento dele com a família dele, porque está ficando mais irritado. E muitas vezes, quando você faz uma intervenção simples, relativamente simples, que a gente sabe que não é tão simples, que é a correção de uma ingesta calórica ali, de uma ingesta alimentar, corrigindo esse déficit energético, esse atleta passa gradualmente a notar esses efeitos na rotina dele, aos poucos que ele vai corrigindo, né? Então, às vezes ele estava tendo muita lesão muscular ali de repetição, não vou citar o caso específico, mas estava tendo muita lesão ali. Esse é o caso real agora? É um caso real, tá. Não vou citar nomes até, né, para não expor ninguém, mas é um atleta que estava acompanhando com a gente, estava tendo lesões recorrentes, principalmente musculares. A gente identificou esse déficit energético, né?
corrigiu, e junto com essas lesões musculares tinham outros pontos, né? Queixava de dificuldade para dormir, queixava em estar se sentindo mais irritado no dia a dia. E o principal ponto que a gente identificou, né, fez vários exames para identificar causas estruturais, metabólicas, orgânicas em geral, e identificou que o déficit realmente era energético exclusivamente. E aí a gente foi corrigindo, trabalhando isso. É um trabalho que não é fácil, é um trabalho multidisciplinar, né? Eu gosto de falar, na verdade, transdisciplinar, né? Que é um conceito interessante que também tem se modificado para mim, que o transdisciplinar é quando a gente consegue trocar com os outros profissionais de outras áreas esse conhecimento, mas de forma a que não simplesmente eu estou passando um caso para o outro profissional, né? O outro profissional também entra na minha área, dá a opinião, vê a visão dele, e dessa forma eu sinto que o paciente fica muito mais na mão de todos, né? E o paciente se sente muito mais bem cuidado. E essa correção energética desse déficit energético, né, voltando, ela precisa de um trabalho transdisciplinar, né? Precisa de várias especialidades envolvidas, não só o médico do esporte, mas, por exemplo, também o psicólogo tem um papel muito importante nessa parte. E a gente foi fazendo esse trabalho conjunto, corrigindo principalmente o principal fator causador, né? Era o déficit energético, e o atleta foi notando, né? Foi notando melhora nos treinos, começou a treinar melhor, a preparação física dele começou a ser melhor. Na academia ele estava sentindo que estava mais disposto, conseguindo levantar mais peso, na prática mesmo assim. Começou a dormir melhor. E isso, logicamente, não é do dia para a noite, né? É um processo gradual, mas o atleta foi observando isso e aí a gente conseguiu, até então, diminuiu a incidência de lesões musculares, não está tendo mais lesões musculares frequentes e está conseguindo render melhor no seu dia, não só na parte do treino e da luta, mas está tendo mais performance na vida como um todo, né? Que eu acho que é um dos principais objetivos que a gente tem quando a gente abraça um paciente, seja ele atleta ou seja ele um cidadão comum, né? É muito massa, assim como não só no esporte, mas na vida como um todo. É tipo o fato do cara chegar em casa, não tá irritado, brigar menos com as pessoas, não tem insônia mais, dormir melhor. E assim o cara se torna um melhor cidadão, né? Que é um papel do esporte, não é só formar o atleta como atleta no sentido performance, não é só um atleta que está sendo formado ali. O esporte ele tem todo um espírito de princípios que formam uma boa pessoa, né? E isso é muito massa. E o legal também é a gente pontuar que a performance que a gente fala que é tão ampla e tão geral, performance pro atleta também é em casa. A performance dele em números, em medalhas, ela parte muito do princípio que se ele está performando bem em casa, no dia a dia, no próprio trabalho. A gente sabe que não é fácil no Brasil, né? O incentivo ao esporte, mas que alguns atletas têm essa condição de utilizar o tempo dele só para o esporte, mas muitos têm que trabalhar fora do esporte também para conseguir ter a vida própria deles. Então, se ele não estiver performando bem no próprio trabalho, fora o esporte, vai refletir nos números dele, na performance esportiva em si. Então, o interessante do quanto o médico do esporte, talvez com uma intervenção, entre aspas, simples, a gente consegue salvar a vida do cara e conseguir fazer com que ele performe, ganhe uma medalha, e isso fazer com que a vida dele até mude o sentido. Até o fato de, eu preciso trabalhar e agora eu não preciso mais. Porque eu consegui um patrocínio, consegui algo a mais e fazer com que ele decole na carreira. Polêmica aí. É simples, mas ao mesmo tempo, assim, não é tão simples. Não é. Na verdade, é complexo, que a complexidade, ela engloba um emaranhado de coisas simples, porque a gente vê várias coisas que são muito simples e tenta compreender o que é importante naquela equação. E agora, entrando na grande polêmica, é que muitas vezes, pegar assim, para pessoas aí que têm feito uma medicina de um jeito que eu não acho que é o jeito certo, minha opinião pessoal, muita gente se pegar esse atleta e ele falar assim, eu tô irritado, eu não tô rendendo tanto, eu tô com mais lesão e tal, a pessoa pode dizer, não, teus hormônios aí que estão baixos, né? E criar, e a gente vê que a gente tem que desconstruir isso muitas vezes das pessoas que têm... Eu já atendi paciente que chegou falando que achava que a testosterona dele estava baixa. E não estava no fim, né? E a questão era também deficiência energética. Então, parece simples, mas engloba ter muito conhecimento e essa compreensão de tudo que o Alexandre falou, o REDS, né? É déficit energético relativo no esporte. Para quem nunca viu os estudos, existe um desenho,
desenho com um círculo no meio, né, que seria a deficiência energética relativa, e daí existem várias setas que são com gradientes de intensidade, ou seja, você pode ter em proporções diferentes esses sintomas. A parte psicológica, que tu falou que é tão importante, a transdisciplinariedade. A parte psicológica é uma rede de mão dupla, porque teu psicológico pode afetar tua alimentação afeta teu psicológico. E tem uma miríade de sintomas que essa pessoa pode ter. Então, de forma geral, as pessoas, pra gente que está aqui estudando, vivendo na pele, passando pelo processo, é simples. Mas para as pessoas, de forma geral, não é. Para o paciente, para uma pessoa que não é da área, ela não consegue entender assim nesse detalhe. Porque a gente é enviesado, né? Um ponto. Não, totalmente. Essa justificativa da questão hormonal vai totalmente contra aquilo que a gente acredita do espírito olímpico, né? Que o doping está totalmente relacionado. Por que foi criado o doping? Justamente para ir a favor do espírito olímpico, que tem que fazer com que seja igual para todos. Todos têm que ter a mesma chance de chegar à conquista. E isso só de maneira limpa você consegue garantir essas duas coisas. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque por mais que uma das coisas do doping seja que o atleta ele é responsável por tudo que entra no corpo dele, a gente sabe que hoje quem prescreve pode ficar afastado também, sofrer sanções relacionadas ao esporte, se o atleta dele for pego. Então, eu queria que você falasse, Ale, um pouquinho sobre o espírito olímpico. Eu sei que você gosta muito desse tema, a gente ia entrar nesse tema, que a gente também pode fazer um episódio completo sobre o espírito olímpico. Fala um pouco sobre todos os esportes que você praticou, quais esportes que você já trabalhou também, que você gosta, que te encanta. E queria que você falasse também da experiência que você teve agora no PAN. Eu adendo é que o Ale falou para mim assim no telefone, disse, cara, o que eu gosto muito, eu gosto muito dos Jogos Olímpicos desde sempre, desde que eu sou criança. Isso é verdade. Igual eu mencionei, assim, eu tive uma introdução ao esporte bem precoce, o que eu fico muito feliz por ter tido, né? Um salve ao IDG. Muito bom, parabéns. Então, é difícil eu falar sobre um esporte específico que me marque, né? Lógico que os que eu pratiquei, né, os que eu de fato treinei, eu tenho um vínculo maior com eles, né? Até por conhecer melhor os detalhes da modalidade. Mas o esporte me encanta de uma forma geral, né? Então, e ele vem muito de acordo com isso que você mencionou, Vitor, que é a questão do espírito olímpico, né? E aí eu vejo que é um dos principais papéis do esporte, né? Além da promoção de todos os benefícios físicos, né? Essa questão do que ele traz, né? Principalmente a parte de como ser humano, que ele te ensina, né? E isso para mim me marcou muito e eu vejo como um dos principais pontos para levar para toda a população. Porque, por exemplo, na minha experiência com o Atlético, quantos meninos ali estão nas categorias de base? E quantos deles vão dar certo? A gente sabe que é a minoria, né? Uhum. Pequena parte dos atletas que estão ali tentando uma vaguinha ali no alto rendimento, no esporte competitivo de alto nível, vão ser bem-sucedidos. Mas o que o esporte está promovendo para essas pessoas, né? Para esses seres humanos, além da parte física, né? Está ensinando ali a conviver em grupo, está ensinando a lidar com frustração, está ensinando a valorizar as conquistas, a ver que a disciplina do dia a dia dele traz um resultado no futuro e, ao mesmo tempo que vê quando ele deixa de fazer alguma coisa, ele tem também pode colher um fruto negativo. Então, ele vai trazer inúmeros benefícios. E também ele frisa muito essa parte de ser justo, né? Não dá para tentar trapacear ali no esporte que, de alguma forma, você vai ser cobrado daquilo no futuro. Seja pelas próprias regras da modalidade, seja pelas consequências deletérias de que sua atitude ali para tentar se beneficiar no curto prazo vão te trazer ali no futuro, né? Então, o esporte ele traz muito além dessa parte física, e isso é muito do que me atrai no esporte, né? É uma das coisas que me motiva tanto a acompanhar. Mas eu gosto muito da parte competitiva também, né? Uhum. Então, acompanhar esporte competitivo me faz vibrar muito e, logicamente, principalmente torcer pelo nosso país, né? Então, eu gosto muito de acompanhar, principalmente, esportes olímpicos que conseguem trazer
diferentes modalidades, com diferentes aspectos de cada uma delas, no mesmo evento, né? Num espaço de tempo curto. Então, assim, eu tive a oportunidade de estar nos Jogos Pan-Americanos como torcedor, né? Nas últimas semanas. E lá eu vibrei muito de ver tudo isso, vivenciar essa realidade diária ali do esporte, né? Várias pessoas entusiasmadas e vibrando com o mesmo objetivo esportivo ali, me contagia muito, né? Não tem um esporte que eu diria que é meu preferido, mas durante a minha vida eu treinei futsal durante minha adolescência toda, então eu fui de um clube lá do sul de Minas, de onde eu morava, que é o LTC, né? Lavras Tênis Clube, e lá eu posso dizer que essa parte física eu trabalhei lá, a parte técnica também, e foi onde eu tive um treinador que marcou muito a minha trajetória mesmo na parte de ensinamento, de disciplina, de comprometimento principalmente, né, com um objetivo. E eu enxergo hoje que eu criei isso em mim ali no esporte, né, logicamente com atuação de família junto e tal, mas o esporte foi a base para criar esses conceitos, né? E depois, durante a faculdade, eu tive a oportunidade de praticar handball. Nunca tinha sido assíduo, já tinha brincado no colégio e tal, mas comecei a treinar handball. Tive a oportunidade de jogar os Jogos Universitários Brasileiros, que é o JUBs, né? Que foi, eu acho que, minha maior experiência, assim, no próximo do alto rendimento, né? Logicamente amador, mas foi uma competição que tinham atletas que hoje são atletas da seleção brasileira, né? Quem acompanha o handball conhece o Léo Dutra aí, que ele é atleta, estava até no PAN agora, né? Eu tive a oportunidade de assisti-lo. E ele era um atleta que estava lá naqueles Jogos Universitários Brasileiros em 2017, quando eu participei. Então, são esportes aí, são modalidades que eu tenho muito vínculo, mas eu acho que hoje eu não tenho uma preferida, assim. Fui no PAN, estava lá no Chile, acompanhei vôlei, acompanhei judô, acompanhei esgrima, acompanhei polo aquático, acompanhei próprio futebol, acompanhei o handball. Então, assim, não importa, tênis de mesa, não importasse aonde eu estava, o negócio era estar acompanhando o esporte. E eu me sentia vibrando em todos aqueles lugares, né? Pelo ambiente do esporte, pelos objetivos, pela nobreza dos atletas, né? A gente consegui ver cenas que me marcaram muito. Por exemplo, a final do tênis de mesa, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, a Bruna Takahashi contra a porto-riquenha, eu esqueci o nome dela agora. Elas jogaram um jogo super acirrado, assim, final dos individuais, e no final a Bruna acabou perdendo por 4-3, e aí a porto-riquenha comemorou, assim, de forma muito nobre, e aí a segunda atitude dela, depois de comemorar ali no último ponto, foi abraçar a Bruna. Tem até essa foto, assim, que é muito bonita. Depois procurem, vale a pena ver esse post, tá nas redes sociais das duas. Elas se abraçam, assim, a Bruna chora. E aí ela explica depois, né, que elas têm uma relação de infância, que tem muito respeito entre elas, as famílias são amigas. Que legal. E a atleta que venceu, consolando a Bruna de certa forma, que ela tá num caminho incrível, que ela é uma grande atleta e, além de tudo, ela é uma grande pessoa. Que esses valores são muito maiores do que simplesmente a técnica ali no tênis de mesa. E eu vejo o esporte como o principal promotor desses valores, assim, né? Hoje eu não enxergo outro lugar melhor do que o esporte para promover todos esses valores. Para mim, o esporte, ele molda caráter. Desde muito cedo, eu acho que o que você falou de criança na sua cidade, que seus pais te inseriram no meio, que eram vários esportes, entra num tema que a gente comentou no episódio passado sobre especialização precoce. Essa forma de desenvolvimento da criança, colocar em diversos esportes, faz com que você crie habilidades, né, para que você não só se especifique em um esporte e faça daquilo uma carreira, e sim como um desenvolvimento neuromotor, desenvolver habilidades até relacionadas ao esporte individual, esporte coletivo, que acredito que o esporte coletivo traga para a gente questões do dia a dia, né? Como você trabalha em equipe, no seu trabalho de hoje, se for numa empresa, se for num hospital. Isso tudo faz com que o esporte molde o caráter de cada um, seja para o esporte competitivo no futuro, vai virar um atleta, ou até para gente que seguiu outros caminhos relacionados ao esporte ou não. Então, acho que é muito interessante a gente entrar nesse tema também, relacionado ao espírito olímpico, a questão do doping, muito interessante, a sua experiência no Pan-Americano.
E, Matheus, não sei se você quer contribuir mais uma questão para a gente poder falar um pouquinho sobre a residência também. Cara, eu acho que assim, se a gente entrar aqui, eu tenho algumas outras questões que já saltaram na mente, mas cada um desses assuntos ele daria de novo mais um podcast. Então acho que a gente pode mover para a próxima pauta, que é o interesse de muitas pessoas que estão ouvindo. A gente quer encaminhar cada vez para mais residentes, até para deixar claro aqui um dos intuitos que a gente tem no início do podcast, é trazer bastante gente para falar das residências nesses primeiros episódios, para todas as pessoas que querem prestar medicina esportiva e que necessitam dessa informação que a gente não teve, a gente foi aprendendo no processo, a gente perguntava para um, perguntava para outro. Todo ano um monte de gente me manda mensagem, e para vocês também. Eu já não dou conta de responder todo mundo, eu esqueço, deixo para depois, respondo um que outro. Agora a gente quer mandar o podcast para o pessoal já saber como é as residências. E a gente, claro, sempre vai trazer outros assuntos, mas a ideia é que, ao progredir daqui, a gente esteja falando cada vez mais sobre questões específicas, educativas do esporte, da nossa atuação. Então, bora para a próxima pauta aí. Conta um pouquinho, Alexandre, como é que é a residência em medicina esportiva na Prevent? Legal. Bom, eu sou da primeira turma, né? Eu sou residente do segundo ano agora, né? Então a gente começou a residência ano passado. Então é uma residência que está em formação, né? Está em construção, e os residentes atuais e os próximos que virão, com certeza vão participar muito dessa construção da residência, o que eu vejo como um lado muito positivo, né? Porque a gente consegue ir dando um pouco a cara do que a gente acredita ser a medicina esportiva e do que a gente vai aprendendo a ser que é a medicina esportiva. E uma coisa interessante da Prevent, assim, né, antes de falar da parte estrutural mesmo, é que ela reúne profissionais de várias instituições, né? Isso eu vejo como um ponto muito positivo. Hoje a gente tem alguns médicos do esporte com a gente, né? Outros já passaram, fizeram intervenções pontuais, né? Mas atualmente a gente tem com o ambulatório lá, o Ricardo Eide, que é oriundo da Unifesp, né? O Léo Iral, que veio da USP, ambos das primeiras turmas, se eu não me engano, o Léo da segunda e o Ricardo da primeira, da Unifesp e da USP. E a Raquel Luz, que veio do IANSP, né? Então a gente tem médicos do esporte das três mais antigas aqui instituições mais antigas aqui de São Paulo, né? Na medicina esportiva. Isso é legal, que eles trazem muito a visão que cada residência, a gente sabe, cada residência tem um enfoque diferente na rotina ali da medicina esportiva, né? E eles acabam trazendo a visão de cada uma delas, e é algo muito legal para a gente vivenciar nos ambulatórios deles, né? Além disso, nos ambulatórios gerais da Prevent, é a mesma coisa, né? Tem profissionais de várias instituições, oriundos de várias instituições. Tem muitos profissionais do INCOR, tem muitos profissionais da Unifesp. Então, é legal que a gente vê a visão de vários deles, que tem pontos de vista diferentes ali sobre diversas áreas. Mas, na essência, assim, o primeiro ano da residência ele é muito próximo às outras residências mesmo. É um R1 essencialmente clínico, né? A gente passa pelas especialidades clínicas, passa por enfermaria de clínica, passa por enfermaria de cardio, passa pelo pronto-socorro, passa por ambulatório de clínica médica, passa pela endocrinologia, passa pelo ambulatório de cardiologia. Tem essa passada geral, assim, pelos rodízios clínicos mesmo, igual os residentes da clínica médica. Mas algo interessante, né, que até veio um pouco baseado, eu acredito que no que vocês fazem lá na Unifesp, é a ideia de, desde o primeiro ano, já ter um contato com a medicina esportiva. Legal. E eles tentam trazer isso lá. Nosso coordenador é o Dr. Gustavo Arliani, que é oriundo da Unifesp, atuou lá no SET, né, junto com o Moisés Cohen, e ele trouxe essa parte pra gente, junto com os outros médicos do esporte que estão lá. Toda terça-feira a gente tem todos os residentes passando na Casa do Atleta, né, que a gente chama de Casa do Atleta. Atualmente teve uma mudança de nome, que é a unidade Grécia lá, que é onde fica o setor da medicina esportiva, né. Para quem não conhece a Prevent, ela tem vários hospitais, várias unidades ambulatoriais e hospitalares. É um convênio que tem mais de 500 mil beneficiários, então é um convênio bem grande. Sim. Essencialmente em São Paulo, tem no Rio também, tem em outras cidades, Brasília.
mas a grande massa de beneficiários é em São Paulo, então a gente tem um N muito grande de pacientes, principalmente usando a rede hospitalar e ambulatorial. E aí a gente passa em todos esses hospitais, esses rodízios de clínica, que são vários espalhados por São Paulo, mas toda terça-feira a gente se reúne, né, na Casa do Esporte, que a gente ainda chama assim, mas o nome é Unidade Grécia da Prevent Senior. E nessa unidade a gente tem pela manhã acompanhamento do serviço de cardiologia esportiva, né? Que atualmente é o Dr. Gustavo Ida, que ele é cardiologista. E aí a gente faz muito a parte de testes ergométricos e ergospiro. E sempre a gente encaixa alguma discussão relacionada à cardiologia do esporte nas terças de manhã. Uma discussão breve entre os residentes mesmo, de 30 minutos ali. Segue o dia tocando o serviço ali, principalmente na parte de cardiologia. E aí à tarde a gente tem uma aula com temas pré-definidos, né? Tem um cronograma, que a gente tem essa aula de algum tema da medicina esportiva, que vai seguindo esse cronograma nas terças à tarde. E aí nas quartas-feiras, à tarde, a gente também tem uma reunião da equipe com uma discussão clínica, onde a gente sempre tenta colocar alguns dos residentes para apresentar um tema e discuti-lo com toda a equipe, né? E nessas reuniões, normalmente, a gente conta com a participação dos residentes da Santa Casa também, às quartas-feiras. A gente faz meio que em conjunto, né? Somos os menorzinhos, assim, de São Paulo, em número. Aí a gente se une ali para agregar também na troca de conhecimento, na troca de informações e na apresentação das aulas. Então, é basicamente essa a nossa rotina do primeiro ano, rodízio clínico. Toda terça, todos estão na medicina esportiva e quarta tarde a gente tem essas discussões também com a apresentação dos residentes. Em geral, a rotina do primeiro ano é esse. No segundo ano, a gente já tem um enfoque maior na parte de cardiologia e de ortopedia. A gente tem mais rodízios em ortopedia, na parte de PS ortopédico, na parte de ambulatórios ortopédicos. E tem os rodízios específicos que a gente fica na Casa do Esporte. Tem os rodízios de medicina esportiva, que a gente frequenta todos esses ambulatórios, que tem na sexta, na quarta e na terça-feira atualmente, porque isso às vezes muda, mas são os ambulatórios do Léo, do Ricardo e da Raquel. Inclusive é muito legal que o ambulatório do Ricardo, né, ele, para quem não conhece, o Ricardo Eide, ele é referência aí de concussão, né, posso dizer que nacional. Mundial. Exatamente. Então, inclusive um abraço para ele, que com certeza tá ouvindo aí o podcast. Uma pessoa sensacional, além de tudo. O Ricardo, eu posso dizer hoje, felizmente, que ele é meu amigo pessoal, assim, é um cara incrível mesmo. E esse ambulatório dele é muito voltado para concussão. Lógico, a gente atende medicina esportiva geral, porque a gente não consegue ter essa demanda integral de concussão ali. Mas, por exemplo, com parceria com o COB, a gente atende os atletas do rugby, que são grandes vítimas de concussão. Esses aí, sim. E aí a gente conseguiu até fazer esse ano um trabalho legal de fazer uma avaliação basal de todos, para quando eles tiverem um quadro de concussão, a gente conseguir nortear melhor esse retorno ao esporte. Legal. Que é um trabalho bem legal que a gente tem feito. Então, é um ambulatório muito legal que a gente acompanha lá. A gente aplica testes computadorizados, que são testes que a gente usa para guiar ali o retorno ao esporte também. Sim. Então, são ambulatórios bem interessantes. A Raquel e o Léo com ambulatórios mais gerais, mas que a gente atende também atletas, a gente atende também os idosos, que a Prevent Senior é um convênio que ainda é essencialmente de um público mais idoso, mais de 60 anos. Então a gente tem muito essa parte da promoção de saúde. Então eu posso dizer que nossos ambulatórios, eles são bem gerais, né? A gente pega de tudo. A gente atende ali um atleta do atletismo ali que está indo para o PAN na semana que vem, e depois vem um idoso que quero correr a São Silvestre ali, ou até menos, né? Ou até vamos prevenir uma sarcopenia ou tratar uma sarcopenia. A gente tem todo esse público assim no ambulatório. A gente só não tem tanto o público infantil. Os dois pacientes no mesmo dia, assim. No mesmo dia, não tem essa separação. Isso é medicina esportiva, né? É bem um ambulatório que você sente bem a medicina esportiva, porque você vê essa abrangência da medicina esportiva, né? Como ela é ampla, né? Que ela pode atender todo perfil de paciente. Hoje em dia, eu não conheço, se vocês conhecerem, vocês me falam, um paciente que não se beneficiaria de uma consulta com um médico do esporte. É por isso que o podcast existe, pra gente mostrar o quanto é importante e relevante a medicina esportiva na vida de todos, né? Que a gente apresenta como cidadão comum, mas é de todos. E pensando assim no o que aconteceu até então, R1, R2, e como tu falou, vocês estão nessa construção.
Não sei se tu pode falar um pouquinho, se tem abertura para falar de quais são os planos que desenharam para vocês por enquanto para o R3, coisas que... O que tu puder falar a respeito disso para a pessoa que estiver ouvindo, que a gente sabe que talvez tenha coisas de dentro da instituição que não podem ser faladas assim, que fica deselegante, ou sei lá, coisas que são aquelas coisas que potencialmente podem acontecer e daí segura até que seja de fato, assim. Mas quais são as projeções para o ano que vem? Quantos residentes são por turma e quantos vão ser para o próximo edital também? Como é que está sendo isso? Isso é bacana a gente trazer também, né? Os editais da Prevent Senior para vaga de medicina esportiva são 2 residentes por ano. A gente atualmente tem mais pessoas lá com a gente teve uma vaga de estágio no primeiro ano e no segundo ano também, então hoje nós estamos em 6 e a gente considera residentes, são residentes também, eles têm a mesma rotina, frequentam da mesma forma, têm as mesmas responsabilidades, né? A única diferença é a questão do título, né? Pelo MEC depois, que tem outras exigências, né? Que aí são exigências da sociedade e tudo mais, não são vagas de residência, mas têm a mesma rotina e frequentam igual lá com a gente no dia a dia, então atualmente são 2 vagas, né, na Prevent Senior. Mas em relação ao terceiro ano aí, né, as projeções, teve um detalhe do segundo ano até que eu esqueci de falar, que foi uma parceria, fruto de uma parceria bacana com o COB, né, que a gente conseguiu deixar na parte curricular um estágio lá no Comitê Olímpico. Muito bom. Poxa, eu não poderia deixar de falar, né? Muito bom. Logo eu, que falei que gosto tanto. E realmente foi um estágio muito legal, que eu fiz em agosto agora. Eu passei um mês lá no Rio, né? Frequentando ali as instalações ali do Comitê Olímpico Brasileiro, que são lá no Maria Lenk, né? E lá é onde fica a equipe médica, a equipe de fisioterapia, a equipe de massoterapia. Essa equipe transdisciplinar toda fica atuando no mesmo espaço. E tem alguns atletas que treinam rotineiramente lá, principalmente porque lá tem as piscinas, então principalmente alguns atletas da natação, atletas dos saltos ornamentais, atletas do nado artístico, que são os que treinam principalmente na rotina, mas todos os atletas do Comitê Olímpico frequentam ali, lá tem a estrutura para treinamento físico, né? Tem a academia que inclusive conta com uma estrutura física de se invejar, assim, de ponta mesmo. Então, frequentam atletas de levantamento de peso olímpico, atletas do wrestling, do judô, enfim, da ginástica, né? Lá tem o ginasinho ali do lado, onde as meninas da ginástica treinam também. Então, é muito legal ter a oportunidade de ter contato com esses atletas medalhistas de ouro olímpico ali, você vendo a rotina deles. E o mais legal para mim foi que os médicos que acompanham a rotina ali, os plantonistas, são todos médicos do esporte, né? E eles conseguiram me trazer um pouquinho mais dessa visão de cuidado amplo do paciente, né? Os 3 médicos que estão lá se revezando nos plantões atualmente, quando eu passei, são médicos do esporte com residência. Os 3 são pela USP. E foi muito legal. Agregou muito e é um dos estágios ali do R2, né? Agora, falando no R3, a gente, logicamente, já pensa nisso, porque já está chegando aí, né? Tá aí. Já tem algumas parcerias encaminhadas. Não vou citar quais aqui, né? Mas porque eu não sei se estão formalizadas de fato, assinadas, mas já estão encaminhadas, parece que estão em detalhes finais. Então a gente, no R3, deve passar num clube de futebol, em 1 ou 2, não tenho ainda a certeza se serão 2. A gente vai passar em um clube de vôlei e essas são as ideias, né? E tem um outro estágio dentro do comitê aí também. A ideia é que seja no Comitê Paralímpico, não sei se está formalizado, então não estou... Eu não sei se está formalizado também, mas eu estava lá semana passada e ouvi o chefe falar, ele falar sobre isso. Ele também, bom sinal. O Dr. Ezra, eu já ia, até se ele estiver ouvindo, um abraço aí, é um cara fenomenal, e ele gosta muito de abraçar, assim, os residentes e discutir, ensinar. Então eu acho que isso aí vai acontecer. Então estão com essas parcerias bem encaminhadas, né? Baseado até nas parcerias da Prevent Senior. Então é bem provável que a gente tenha esses estágios aí nesses clubes. Atualmente a Prevent Senior tem a parceria já formalizada com o Vôlei Barueri, né? Isso é uma parceria já estabelecida. Então as atletas passam lá com a gente. Então a ideia é passar lá no R3.
E os clubes de futebol estão em tratativas ainda, aí não são parcerias já formalizadas, eu não consigo adiantar. Mas a ideia é ter essa inserção mais na vivência rotineira do médico do esporte dentro do clube, dentro do alto rendimento, e os outros meses seriam com estágios de medicina esportiva, reumatologia, fisiatria, Legal. que compõem a grade aí de todas as residências. Né? Muito legal. Mesmo uma questão de formação de residência que vocês estão estruturando e ajudando a residência a tomar uma cara, já mostra o quanto eles estão crescendo e o quanto a residência está ficando completa, né? Uhum. Eu acho que a ideia de colocar um de cada serviço mais antigo auxilia nesse processo, né? Porque a gente traz algumas visões de cada lugar, trazer o que foi positivo num lugar, o que não foi. Então, acho que isso é a melhor forma de construir uma residência que tem tudo para ser aí referência e já está sendo referência no Brasil, né? Deixa eu só mencionar mais uma parte importantíssima da nossa residência, senão eu vou ser até cobrado depois, que é a parte da ginecologia esportiva, né? A gente teve no começo do projeto a doutora Tatiana Parmegiano lá com a gente, e depois ela acabou saindo e deu continuidade com a doutora Mariana Castro, né? Que fez o fellow de ginecologia do esporte pela Unifesp. Tem um ambulatório. Mari, um abraço. Não tá pode faltar coração. Esse abraço. E aí hoje a gente tem esse ambulatório lá também nas quartas-feiras de ginecologia esportiva, que a gente consegue acompanhar esse serviço também. Nós falamos sobre a questão do PAN também, e você falar do COB, da estrutura do COB, trazendo números um pouco, até um trabalho de casa que eu fiz, falando sobre as medalhas, foram 66 medalhas de ouro e 184 medalhas ao total, né? Isso em Lima em 2019 foram 169 medalhas com 54 de ouro. E um ponto interessante, que até você falou, dessa foi a primeira vez que o Brasil teve mais medalhas no feminino do que no masculino. Eu acho que um dos papéis disso tudo é esse olhar para o esporte feminino, e a ginecologia do esporte vem acompanhando isso tudo. Eu acho que o trabalho da Tati Parmegiano, que é lá da Unifesp, trabalhou com vocês também dentro da ginecologia do esporte, é incrível o trabalho dela e só mostra o fruto do trabalho deles, né? Então, no dia a dia, junto com as especificidades da mulher, isso faz com que surja esses frutos, né? Então, acho que é muito legal a gente mandar um abraço para elas e falar o quão importante é o trabalho delas no alto rendimento também. Demais, assim. Ali, Vitão, eu vou ter que interromper aqui, porque a produção me fez um sinal que a gente já passou aí a métrica do tempo previsto, mas eu vi que se a gente seguisse aqui, a gente ia ter conteúdo em cada coisa que a gente está falando para mais vários podcasts. Então, já fique sabendo aí, Alexandre, que você vai voltar aqui outras vezes. Espero que a chama olímpica esteja cada vez mais forte e presente na tua vida, que as coisas se concretizem bem, porque tu está trilhando um caminho muito legal. Tem gente que na situação de ser uma primeira turma, reclamaria. Existem outras pessoas que falam o que tu falou. O legal disso, o lado positivo, é que a gente pode ajudar a dar a cara do negócio. E que bom que a Prevent teve você como uma pessoa na primeira turma para puxar muitas dessas coisas, porque dá para ver que o programa está ficando muito legal e o R3 com essa inserção no alto rendimento com certeza vai ser uma excelente formação. Então, parabéns aí, bem-vindo a esse podcast. Queria que tu falasse aí onde que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais para te seguirem aí. Legal. Só antes, assim, rapidinho, eu entendo que foi muita medalha, Vitor. Mas só corrigindo, foram 205 medalhas totais. Minha pesquisa foi ruim. Senão o pessoal do COB aí vai ficar bravo. 205 ou 6, tá? Agora, senão eu falo errado também. Foi erro meu. Primeira vez que batemos as 200 medalhas. Isso foi um teste, cara, ele passou no teste. Passou no teste. Se ele foi lá mesmo, ou só tirou foto. Passou no teste, cara, a gente botou intencionalmente errado. Foram quantas de ouro? Foram 66 de ouro. Então essa foi positivo. E o total foi 205 ou 6, não tenho certeza agora, mas batemos as 200 medalhas totais, que foi um marco super histórico aí. Se eu não me engano, em Lima foram 180 e poucas, tá? Mas aí tem que conferir que essa informação eu também não sei de cabeça. Mas pode ser que sejam 169 também. Não tem essa informação. Depois a gente confere. Exata, a gente confere, para não trazer informação errada. Vamos botar no quiz esse episódio. Mas a maioria das medalhas
por mulheres, né? E a Tati estava lá, tive a oportunidade de encontrá-la lá, foi, se eu não me engano, o único comitê, tá? Que levou essa parte de saúde da mulher. Legal. Depois a gente pode confirmar essa informação também, mas que é um pioneirismo do Comitê Olímpico Brasileiro aí, muito trazido pela Tati, que é algo de se valorizar, e a gente já está colhendo frutos disso, né? Legal. Mas voltando então, podem me encontrar no Instagram, que é a rede social que eu sou mais ativo, né? É @dr.alexandresales. Salles com 2 L's? Com um L só. Um L só. Lá eu tento trazer um pouquinho de conteúdo de medicina esportiva também, ainda engatinhando, mas a ideia é sempre trazer algum conteúdo legal ali, relevante e com boas fontes sempre. Boa, é isso aí. Boa. Minha fonte jornalística foi muito ruim. Perdão. Acho que como jornalista, eu sou um péssimo jornalista. Não. Eu acho que eu sou o melhor médico. É que o Brasil ganhou muita medalha, tava difícil acompanhar mesmo, tava difícil, era muita medalha todo dia. E assim, um errinho assim, um deslize, a gente É justo. aceita, é justo. Perdão. Então vocês aí que estão acompanhando o podcast, se você está no Spotify, não deixe de dar uma avaliação pra gente, aquelas 5 estrelas, um comentário especial. Comentem aí o que vocês querem ver nos próximos episódios. E se você estiver no YouTube, clica no sininho ali das notificações, no botão de inscrever, no curtir, no comentário, envia para todo mundo. Faz tudo o que tiver que fazer aí para a gente espalhar mais essa mensagem. E da minha parte é isso. Queria saber, Vitor, se você tem algum recado final. Eu queria agradecer muito a presença do Alexandre. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa conversa. A gente chegou um pouquinho mais cedo e trocou uma ideia de alguns minutos, mas que poderia estar aqui na gravação. Então a gente está há 50 e poucos minutos e poderia ser muito mais. E muito obrigado mais uma vez, foi um prazer ter você aqui, viu? Eu que agradeço o convite, né? Esse projeto de vocês, eu já falei algumas vezes, é um projeto muito legal, que permite a gente trazer um pouco do que é a medicina esportiva, a de verdade, é o que eu falo entre aspas, porque é a nossa opinião, né? Não dá para falar que a gente é dono da verdade, mas a medicina esportiva que a gente vive, que a gente sente, se é a medicina esportiva que faz a diferença para as pessoas. Então eu agradeço vocês a oportunidade e de poder falar um pouquinho da nossa experiência lá na Prevent Senior, que é uma residência nova, mas que pode ser uma das grandes aí referências de medicina esportiva do nosso país, não tenho dúvida disso. E eu agradeço a vocês a oportunidade de falar um pouquinho sobre tudo isso. Espero novos convites. Tamo junto. Até a próxima. Haverá. Até a próxima. E para vocês aí de casa, até a próxima. Tchau, tchau.